Olá pessoal, vamos para a nossa 7ª aula, onde iremos trabalhar uma introdução ao CSS, folhas de estilo em cascata. Nessa aula nós vamos abordar o que é o CSS, como usar o CSS, como trabalhar com cores, fontes e tamanhos. A gente já até viu alguns recursos em aulas anteriores. Como inserir bordas, trabalhar com paging, a distância aí do conteúdo até a borda, a margem, e como incorporar links externos para o CSS. O que é o CSS, ou Cascade Style Sheet, ou folhas de estilo em cascata? É um recurso usado para formatar o layout de uma ou mais páginas web, Com esse recurso, ganha-se muito tempo, otimiza de uma certa forma tanto a criação como a manutenção dos layouts dos websites. Com CSS você pode controlar a cor, a fonte, o tamanho do texto, o espaçamento entre os elementos, como os elementos são posicionados e dispostos na tela, quais imagens ou cores de fundo devem ser usados, exibições diferentes para dispositivos e tamanhos de telas diferentes, e muito mais, uma série de recursos aí. Atualmente, toda a parte de conteúdo de formatação, vamos dizer assim, dos websites, recomenda-se o uso do CSS. E como usar o CSS? Há 3 formas de usar o CSS. Ele tem um CSS inline, usando o atributo style dentro dos elementos HTML, a forma interna, que é usando o elemento style dentro da seção read, e externo, quando você incorpora um link de um arquivo ou de uma página externa aí à sua página HTML. O CSS inline, ele é usado para aplicar estilo único a um único elemento HTML, através do atributo style. A gente já até viu ele nas aulas anteriores aí. Desde a aula 2 até a aula 6, eu venho utilizando já alguns recursos desse atributo style, conforme é exemplificado aqui na parte inferior da tela. O exemplo a seguir define aí a cor do texto do elemento H1, então através desse atributo style, eu estou utilizando aqui uma propriedade do CSS, A sintaxe do CSS, ela vai ser sempre o valor, o nome da propriedade, 2 pontos, o valor da propriedade, tá? Então aqui a gente tem uma propriedade color, 2 pontos e o valor dela. Aí essa cor aqui pode ser o nome da cor, pode ser o código RGB, pode ser um código hexadecimal da cor, Então a gente tem várias formas de trabalhar com isso que a gente vai ver depois. Então esses 2 exemplos aqui, eles alteram a cor do parágrafo, o primeiro para azul, o segundo para vermelho. O CS interno ele é usado para definir um estilo para uma página, tá? Ele é inserido dentro da seção read do HTML e por meio de um elemento style. O elemento, a seguir aí o exemplo nosso vai definir a cor do texto para todos os elementos H1 e para todos os parágrafos. Além disso, a página será exibida com uma cor de fundo powder blue. Então nós temos aqui esse exemplo aí. Então o que acontece? Aqui nós definimos dentro da seção do read, abrimos esse elemento style e aí fechamos ele assim que a gente definiu aqui o nosso CSS interno. Aqui a gente definiu a tag body, e aí o background color
e definimos a cor de fundo. O H1 definiu a cor da fonte, né? Aqui o color. E para o parágrafo também nós alteramos o color. Então aqui, ó, nós definimos uma regra CSS para essa página HTML, ou seja, ela vai ser exclusiva para uma única página, tá? Aí nós vamos lá para os nossos exemplos aqui, tá? Vou remover isso aqui, né, que é da aula anterior, e aí nós vamos trabalhar aqui, né? Então nós temos um elemento P aqui, vamos definir um style para ele, né? E aqui nós vamos colocar, né, uma cor para ele, ó. Texto em vermelho, só para mostrar para vocês como se usa novamente, né, o CSS interno aí, tá? Inline, quer dizer, essa forma aqui é o CS inline, ó. Aí nós definimos o texto aqui em vermelho, ó. Aí o que acontece? Aí agora aqui dentro do head nós vamos criar o atributo style, né? E aí nós vamos fazer aquele exemplo lá, tá? Aí aqui nós vamos criar uma regra com background color, power blue, né? A cor, só isso aqui por enquanto, né? No caso do body. Para o parágrafo, nós vamos criar uma regra aqui para o nosso parágrafo, onde todos os parágrafos, a cor do texto vai ser azul, né? E aí, para o nosso H1, nós vamos definir aliás, é o contrário, né? A cor do H1 vai ser azul e do parágrafo vai ser vermelho. Então, vou até remover isso aqui, ó, né, e deixar o P puro aqui, tá? Vamos definir um H1 aqui. Texto do H1 estará na cor azul, né? Parágrafo na cor vermelha. Salvar aqui e atualizar. Então nós já temos uma cor de fundo aqui, né? Nós já definimos a cor do texto aqui na cor azul para o H1 e o parágrafo em vermelho, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Então a gente pode perceber, ó, se eu criar mais H1 aqui, qualquer texto que eu colocar aqui, ó, todos os H1s estarão com a formatação definida na regra CSS. Ó. Aí se eu salvar e atualizar, ó, eles vão ficar em azul. Então eu não preciso criar uma regra para cada um, igual a gente faz com CSS inline, com style, né? Aqui a gente já consegue definir uma regra para todos os elementos, né? De uma só vez, ó. Parágrafo, vou criar mais um parágrafo aqui, e aí, ó, todos os parágrafos estarão na cor vermelha, né? Então eu tenho dois parágrafos, não defini style para ele e eles já vão ficar na cor vermelha, ok? Então nós temos esses dois exemplos aqui.
O externo, o que acontece? Para a gente fechar aqui, né? O externo é quando a gente cria um arquivo separado. Ó. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui para facilitar, tá? Aliás, vamos usar esse mesmo aqui. Então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um novo arquivo. Vou salvar ele aqui como estilo.css, tá? Ele vai pedir para substituir aqui, porque eu já tinha criado um mais cedo. E aí eu vou utilizar o link, ó. Então, quando a gente quer incorporar um arquivo CSS externo, eu vou utilizar esse atributo link aqui, ó. A gente tem até um exemplo aqui, ó, né? Então, link help, né? Link, deixa eu abrir aqui o link, que help igual, né? Style sheet, e aqui nós vamos ter um href, ó. Que aí nós vamos trazer estilo.css, ó, e fechei, né? Então aqui a gente já incorporou. Eu vou levar isso aqui para lá, eu vou tirar isso daqui, né? E eu vou levar essas regras para o meu arquivo externo. Então essa linha aqui sai fora, essa aqui sai fora. Aqui dentro a gente só vai ter as regras do CSS, tá? A gente não vai ter outras regras externas aqui não, beleza? Então isso vai facilitar bastante aí. Só organizar o código aqui, né, para não ficar bagunçado demais. Então, ó, salvei, criei, né, criamos o nosso arquivo externo, salvamos ele, tá, com as mesmas formatações. Aí depois a gente pode até mudar aqui, né, a cor para outra cor, por exemplo, vou colocar um yellow aqui, né, salvar aqui, dar um file, save all, né, vou salvar todo mundo e vou atualizar aqui, ó. Aí a gente já pode perceber, né, que ele alterou a cor do texto aqui de acordo com o meu arquivo do estilos lá. Vou até voltar aqui para a cor que estava antes, que ela fica melhor, né? Então nós temos aqui, ó, criamos um arquivo externo, usamos o link para incorporar esse arquivo na nossa página, tá? Aí aqui tem os exemplos, né, que a gente utilizou, as cores, fontes e tamanho. Aí aqui mostra como, né, alterar o tamanho da cor, da fonte, o tipo de fonte, a gente já até mostrou, né, utilizando o style em aulas anteriores. Aí é só você acrescentar na regra que foi criada o que você quer alterar, né? Aí fonte size aqui, você pode definir um tamanho, tanto em porcentagem quanto em pixels, né? A gente colocar aqui 30 pixels, ó. Vou salvar, né? Aí eu vou vir aqui na minha página e vou alterá-la. Aí ele aumentou o tamanho, né? A mesma coisa se a gente colocar aqui fonte family, né? Aí nós vamos pôr aqui Verdana, por exemplo. Vamos salvar, aí dá um F5, ó lá, ele já vai alterar o tipo da fonte para os dois parágrafos. A mesma coisa poderia ser feito aqui no H1, né? A gente não vai fazer por questão do tempo aqui. Aí aqui mostra os exemplos, tá vendo? De utilização disso. E agora vem a parte de bordas, né? Eu também posso definir bordas para o parágrafo. Eu vou definir aqui, no caso, borda para o H1, em vez de colocar para o parágrafo, tá?
Aí nós vamos definir, ó, que a borda vai ter 2 pixels, né? Que ela vai ser sólida, né? Igual tá aqui, ó. E a cor da borda, eu vou colocar a cor black aqui, porque o fundo já tá dessa cor que tá no exemplo aqui. Vou salvar aqui e vou atualizar lá para vocês verem como que vai ficar lá. Aí ele vai definir para cada H1 uma borda aqui que a gente definiu aqui no nosso código, no nosso exemplo, tá? Aí ele vem mostrando, né, o que é o page. Eu nem vou colocar o exemplo aqui no caso do page. Aliás, daria para colocar no H1 lá, né? A gente pode acrescentar aqui um paging. Vamos pôr aqui 40 pixels. Aí eu mostro lá o que seria o page. Ó. O page ele é o quê? É a distância que vai ter do conteúdo até a borda, né? Então a gente definiu aqui que o page vai ser 40 pixels, né? Então ele vai definir lá uma distância que vai ter do nosso conteúdo aqui até a borda, tá? Aí quanto maior essa porcentagem, mais vai ser essa distância. Ele vai aumentar, vai dar um espaçamento aqui de um elemento para outro, tá? Então essa imagem aqui mostra bem, né? O que seria o page, tá? Que é essa distância que vai ter do conteúdo até a borda. Já a margem é a distância da borda, né, até os outros elementos que tiverem aí. É como se fosse essa distância aqui, ó, por exemplo, da borda aqui até a extremidade do navegador, isso seria a margem. Se a gente definir aqui margem de 40 px, né, vamos pôr 40 pixels aqui, ó, aí ele vai aumentar a distância aqui, ó. Como eu não defini separadamente, ele vai pôr 40 em ambos os lados, tá? Que aqui tem essa ordem que eu coloquei aqui no slide, ó. Tem o topo, né? Right, bottom e left. Você pode definir esses valores separadamente, ó. Eu posso pôr 40 pixels para o topo, né? 10 pixels para direita, 20 pixels para baixo e 50 pixels para a esquerda. Ó. Aí eu posso definir a margem também separadamente aqui. Aí ele vai definir esses tamanhos, tá vendo? Aqui ficou menor, definiu em cima, aumentou a distância aqui da esquerda, né? Então a margem funciona dessa forma. Aí aqui vem exemplos, né? Mostrando os dois. Aqui mostra como trabalhar com link externo. É o mesmo esquema lá de quando você trabalha com um arquivo externo, é só pôr a URL de onde está o link. Isso seria o caso de esse link estar publicado na web, né? Esse arquivo de folha de estilo que você quer trabalhar com ele já está publicado na internet e você deseja apenas fazer essa referência, incorporar esse arquivo no seu site e usar as regras presentes nele, tá bom? Aqui um resumo, né, dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.